em casa, aprendemos alguma coisa? Estamos de fato assimilando tudo isso que foi nos passado e pondo em prática? Pusemos em prática? Ou estamos nas mesmas querelas? Não, eu acho que é melhor o espiritismo sem espírito. É melhor ter só estudo doutrinário. É melhor ter estudo científico. Espírito? Não, espírito não precisa, está no livro. Quer dizer, por que essas querelinhas bobas? Se é doutrina dos espíritos, se é Deus, espírito e matéria, por que eu vou querer inventar a roda quadrada e querer que ela gire redonda? Impossível, não tem espiritismo sem espírito. E tem muitas casas fazendo isso, meus amigos. Estudo, ciência. Não, espírito não precisa. Que é isso? 30 bi, como eu já falei, de espíritos para este órgão. Números aproximados. 7 bi somos nós aqui encarnados. Outros 7 são aqueles relapsos que não estão nem aí, morreu, acham que acabou, estão dormindo. E os outros 16, onde é que estão? Desesperado, querendo aqui, eu não morri, eu estou aqui, a vida continua. Como que nós vamos ter um espiritismo sem espírito? Aproveitando esse exemplo. Não podemos. Então, tudo isso que o Cristo nos trouxe, todos esses ensinamentos que os apóstolos pregaram, mostraram, foram ungidos pelo Senhor, conseguiram disseminar, e nós ainda não vamos aceitar? Como é que fica? Comentários, perguntas? Como é que fica, meus amigos e amigas? Falar que tem fé, quer dizer nada. Fé sem obra, como acabamos de ver, é morta. Não, mas eu vou na casa espírita, eu vou na religião A, na religião B, C, D, vou lá, ajoelho até em cima de milho, se for preciso, e tal, mas estou lá. E aí, serve para quê? Tenho fé. E as obras? Que obras? Que obras? Que obras? E obras? E obras? Sem obras, a fé não vale nada. O Bardão eu li. Hoje eu li aquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Você deu isso aí tudo para mim. Impressionante, né? Porque a gente pensa que faz alguma coisa, mas no fundo a gente está fazendo quase nada. Ou nada, né? Isso aí é uma martelada, porque Tiago, como disse, ele falou tudo aquilo que realmente nós não fazemos. É verdade. Tudo. Ele não esqueceu absolutamente nada, porque o que nós fazemos? Levantamos, trabalhamos, almoçamos, e aquilo que talvez a gente pudesse ajudar aquele coitado que está na rua, porque milagre você não pode fazer, mas caridade, um pouquinho que seja, você pode fazer. Todos os dias tem. Principalmente para quem mora numa cidade violenta como São Paulo. Mas a gente esquece de fazer. Olha, esse final de semana, estava conversando com um médico, e ele leu, por recomendação minha, 2 livros, Evolução em 2 Mundos e O Nosso Lar. E ele me questionou, mas por que razão? Toda hora tem que ficar rezando, rezando, rezando. Está aqui a resposta, gente. Nós não agradecemos nada. Vocês já pensaram? O ar está aí para nós, por exemplo. Está aí, de graça. Imagine se tivesse o controle do ar, aqueles que queriam cobrar pelo ar, como é que ficaria? De repente dá um enguiço qualquer na máquina do controle, e aí? Vamos respirar o quê? Não tem isso. A Terra está girando, girando e se deslocando, rotação, translação, e todo o universo em movimentação, a mais ou menos 1.500.000 km por hora. O ar está aí, o sol está aí. Imagina, para que orar?
Para que ficar orando? Pai, muito obrigado por tudo isso que o Senhor me dá de graça. Obrigado por eu estar aqui nesta escola bendita, ajustando, corrigindo. Obrigado por eu ter um lar, obrigado por eu poder ver, obrigado por eu poder ouvir, obrigado por eu poder me alimentar, ter independência, me deslocar, ver a chuva, ver a água. Olha quanta coisa nós temos que agradecer. E a saúde, né? E a saúde? Então, olha, Sim, estou aqui conversando, vendo, tomando decisões. muita coisa. Então, quanta coisa nós temos que agradecer realmente. Por isso precisamos orar, precisamos estar ligados a Deus. Por isso, não adianta ter fé sem fazer a obra, sem retribuir tudo isso que nós estamos recebendo. É isso que o Cristo veio ensinar. Amem a Deus e amem o próximo como vocês mesmos. Acabou. Parece fácil. Não é fácil? Não é fácil. Não é fácil porque nós estamos muito apegados à matéria. Excessivamente apegados à matéria. E no momento em que tudo é feito para que nós nos foquemos cada vez mais na matéria. Através da bebida, da comida, da sexualidade, das diversões, e por aí afora, das roupas, da tecnologia, e por aí afora. Não é verdade? Não é isso que ocorre? Então temos que nos ligar realmente, viu? Senão a fé não adianta nada. Comentários mais? Alguma pergunta? Então vamos em frente. Vamos ver o capítulo 16 do Atos dos Apóstolos, versículos 1 a 5. Uma nova excursão de Paulo. Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, dando fortalecimento e apoio às igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra. Achava-se ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Paulo quis que ele fosse em sua companhia, e tomando-o, circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pelas cidades, entregavam-lhes para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortificadas na fé e aumentavam em número a cada dia. Então vejam o que é que o Caibar comenta sobre isso aqui. Paulo, tudo que fazia era através da inspiração do Espírito. Era meigo, agora como Paulo, ele era meigo, dócil e obediente às sugestões de Jesus. Ele de fato se constituíra seu vaso de honra. Mas, enquanto era Saulo, era exatamente o oposto. Orgulhoso, dono da verdade, queria fazer justiça com as próprias mãos, enfim, mas agora era o oposto. Foi assim que deliberou a sua segunda excursão de propaganda do grande ideal da perfeição. Em sua passagem por Derbe e Listra, duas cidades da região da época, pregou contra a circuncisão e entregou aos crentes daquela cidade a cópia da resolução tomada em Jerusalém pelos apóstolos e presbíteros sobre o referido assunto. Não precisa, isso é bobagem, não se toma conhecimento disso. Ele devia prosseguir sua viagem, tendo encontrado um discípulo chamado Timóteo, homem muito bem quisto, não só em Derbe como em Listra, deliberou levá-lo consigo. Mas tinha de passar por uma região em que haviam numerosos partidários da circuncisão. E para que não taxassem de suspeito o seu discípulo Timóteo, o apóstolo Paulo circuncidou
assim ele falaria com autoridade. Autoridade é tudo para a pregação da doutrina. Sem autoridade, nada se pode fazer. Timóteo, como se vê nas epístolas que Paulo dirigiu a esse discípulo, se tornou uma das colunas da igreja. Foi um grande espírito que muito concorreu para a obra cristã. Em sua passagem por Derbe e Listra, as pregações do apóstolo Paulo muito agradaram aos discípulos que lá se achavam, dando-lhes fortaleza e fé. Então, o que nós vemos é uma contínua pregação, não desistir. Apesar de todos os tormentos que eles tiveram, as dificuldades, as surras que levaram, foram expostos a grandes, vamos dizer assim, machucaram eles com surra, com ferimentos de arma, faca. Eles não desistiram. Foram até o fim. Eu pergunto, teríamos esse estofo, essa força, essa vontade para seguir no caminho do Cristo? Difícil, hein, gente? Qualquer tropeçozinho que a gente tem na matéria aí, a gente já começa, caramba, o que está acontecendo? O que houve? Não é assim? A gente já começa, surgiu uma interrogação maior do que a gente. Estaríamos dispostos a pregar pelo Cristo? Larga tudo que tem e me segue, como ele disse para aquele jovem que foi perguntar para ele. O riquinho. O riquinho. Saiu correndo. E ele era milionário. Paulo era milionário. Milionário. Era o homem que seria o primeiro dentro da igreja, entre os judeus. Estava sendo preparado para ser o chefe máximo da igreja. Mas uma mudança dessa tem que tocar firme o coração mesmo. E foi o que aconteceu com ele. Na estrada de Damasco, quando ele viu aquela luz e viu Jesus, com a sua luz intensíssima, inundou sua alma, não teve como negar. Não teve. Já veio preparado também, né? Mas tem muitos que vêm preparados e fracassam. E não dão conta do recado. Fracassa. Quantos desses profetas que vieram e fracassaram? Quantos? Que buscaram um caminho que não foi muito verdadeiro e fracassaram. Ou deixou alguma coisa feita, mas não com a profundidade que deveria deixar. Um deles, por exemplo, foi Napoleão. Napoleão veio para fazer uma grande mudança. Fracassou. Subiu o poder na mente, subiu o poder nas mãos, deu no que deu. Mas ele fez uma grande matança também. Mas o poder é uma coisa muito séria. O poder corrompe. Poder E o dinheiro corrompe. A maioria fracassa. Fracassa. Quando pedem essas provas, não é fácil. A porcentagem, não saberia nem dizer quantos vencem, mas muito pouco. É que dá comodismo a pessoa. Que se acomoda. Se acomoda, para que eu vou trabalhar? Não preciso trabalhar mais, tem dinheiro. E ajudar, né? Não, vou ajudar? Se dane. Aí começa a querer subir o orgulho. Eu mando, eu posso. Beli, você vai fazer isso? Ó, dá uma surra no Beli. Já não contenta com a surra. Já manda matar. E aí vai embora. Vocês percebem? E os nossos irmãos da espiritualidade estão do nosso lado, a tal ponto nos influenciando, que via de regra é eles que nos dirigem. Imaginem a gente se ligar com essa turminha de baixo calão que existe. Aí complica tudo. Aí complica. Vai complicar demais. Vocês percebem? Eu volto na oração. Por que a gente tem que orar e vigiar, disse o Cristo? Mas se manter distante dessas coisas. Algum comentário mais? Alguma pergunta? Engraçado também, Maia, a preparação que os apóstolos tiveram, né?
com Jesus. Diretamente com ele. Vivendo ali direto com ele. Direto. Ensino direto. Tem um livrinho aí um troço ali. Deixa eu falar o nome dele aqui, agora ele deu e esse livro toda noite tinha serão na casa de Pedro. Eu calculo umas 20, 30 pessoas que não eram só. Né? Não é o Evangelho de Jesus? Não, não. Eu falei. E ele narrava, né? Eles pediam, os apóstolos, né? E ele comentava a lição. Que, muito bonito. Coisa linda, meu Deus do céu. Eu vou lembrar, eu trago. Eu vou lembrar. Então eles foram muito bem preparados para Jesus. Né? Muito. Foram, e a própria evolução deles fez aprenderam muito. Já vieram com uma evolução bastante grande, e convivendo com Jesus, aprendendo direto dele, sentindo aquela energia monstruosa que tinha ali, que emanava de Jesus. Eles mudaram muito. Agora, posso falar uma coisinha? Vamos lá. Eles não engoliram Maria de Magdala. Nem Pedro. Você sabe que? Foi Por difícil. ser, né? Que ela Foi foi difícil. difícil. Foi difícil. A vida, né? Na época. É verdade. Eles não aceitavam, né? Eles matavam, mandavam apedrejar. Lapidavam todos os... E ela escapou. Por causa de Jesus. E tiver pecado, sem pecado, que atira. Primeiro. Engraçado que os idosos, né? Os mais velhos são os primeiros, né? A jogar a pedra ali do lado. Peraí. Opa. Tô impregnado, né? Peraí. Deixa eu ir atrás do que o Cristo falou. Não vamos apedrejá-la, não. Porque eu aprontei muito. Não credo. Que acho que foi o que ocorreu. Com certeza. Então, vou ler mais um pedacinho, um outro capítulo seguinte, o 16º, o versículos 6 e 10. A visão que Paulo teve na cidade de Troade. Atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E tendo viajado na direção de Mísia, tentavam seguir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo passado ao lado de Mísia, desceram a Troade. De noite, apareceu a Paulo esta visão. Um homem da Macedônia achava-se em pé, rogando-lhe: passa à Macedônia e ajuda-nos. Depois desta visão, procuramos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para aí pregarmos o Evangelho. Então vamos ver o que é que aconteceu, quais os comentários de Caipar sobre isso. Os apóstolos andavam sempre por visão. Eles tinham as inspirações, as intuições, tinham a dupla vista, tinham o desdobramento. Então, em todos os seus atos, e desde o início da sua carreira apostólica, a visão representava um papel predominante para eles. Nessa região aí, frígio-gálata, o Espírito apareceu a Paulo e a Timóteo, impedindo-os de anunciar a palavra na Ásia, visto certamente nenhum proveito produzi-la na Ásia, devido ao atraso daqueles povos, e para evitar maiores dissabores aos pegureiros da verdade, a eles que estavam disseminando a verdade. Então eles se voltam em direção à Bitínia, e o Espírito de Jesus lhes aparece, e não permite também que eles sigam para a Bitínia. Então eles mudaram o seu itinerário, foram por Mísia e Troade. Então nessa cidade, Paulo teve aquela visão que nós acabamos de ler. Viu um homem da Macedônia rogando-lhe: passa na Macedônia e ajuda-nos. O apóstolo então obedeceu a estas solicitações e foi com o companheiro para a Macedônia, acreditando eles que aquela visão era uma ordem divina
para que naquela cidade pregassem o Evangelho. E tendo navegado de Troade, diz o trecho seguinte, foram a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Então aí na Macedônia eles ficaram uns dias. No primeiro sábado eles saíram da porta da cidade, procuraram um lugar de calma mais afastado, junto ao rio, onde encontraram um ermo silencioso, um lugar ermo recolhido para oração. Aí sentaram-se, e como muitas mulheres os seguissem, pois que haviam tido notícias deles, falaram anunciando o Evangelho. Por essa ocasião ali, uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, recebeu com alegria em seu coração a palavra do Senhor, sendo, entre aspas, batizada, e ofereceu em sua casa hospedagem aos 2 apóstolos. Nessa cidade permaneceram por algum tempo, e iam todos os dias em lugar mais retirado para fazer oração, pois nesses momentos tinham sempre ou uma visão ou uma manifestação de Espírito. Vocês percebem? Se retira. O Cristo ia orar no deserto, o Cristo ia orar no morro. Por que será? Para poder propiciar uma ligação maior com a divindade, com a espiritualidade. Senão fica complicado. O silêncio é tudo para o homem espiritual. O retiro, a calma, o afastamento das multidões é grande coisa para se conseguir grandes coisas. O filósofo disse, quanto mais me afasto dos homens, mais me aproximo de Deus. E o poeta acrescenta, Deus fala quando as turbas estão quietas e as campinas estão em flor. Numa dessas saídas para oração, foi-lhes ao encontro uma moça que tinha um espírito adivinhador, ou seja, ela incorporava um adivinho, um espírito que lá vai acontecer isso, enfim, algo, vamos ver o que é, deve ser algo como pré-ciência, a qual com suas adivinhações dava muito lucro aos seus amos. Ela, seguindo a Paulo, os demais apóstolos e crentes que lá se achavam, clamavam, estes homens são servos de Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Mas tanto repetia isso, que Paulo, enfadado, virou-se para ela e disse ao Espírito, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora ele foi embora. Vendo os seus amos que se lhes havia acabado a esperança do lucro, acabou de onde eles tiravam o dinheiro, pegaram em Paulo e Silas e arrastaram-nos para a praça, à presença das autoridades. E apresentando-os aos pretores, disseram, esses judeus estão perturbando muito a nossa cidade e anunciam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. A multidão levantou-se, como sempre, fácil de manobrar. Aí, ó. A multidão levantou-se a uma contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, lançaram-nos numa prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. E ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os na prisão e apertou-lhes os pés no tronco. Então o espírito de mercancia ou mercância está por toda parte. Isso a gente vê em todos os momentos, naquela época e hoje. Não mudou nada.
não é só nas igrejas que mercadejam. Existem muitos que fazem das graças do céu mercadoria de tráfico. Uns aplicam seus dons espirituais a troco de dinheiro, de bastardos interesses, e mesmo a serviço de interesses de terceiros. Outros procuram indivíduos dotados de dons para com eles oferirem lucros. É sempre vendo lucro, dinheiro. Enfim, antigamente, como hoje, isso aqui 32, 33, dizia o Caibar, eu trago para hoje, 2014. Antigamente, como hoje, o dom da mediunidade se corrompia e apareciam indivíduos tarifados, adivinhos, zíngaros, que, conquanto afirmassem a missão dos apóstolos em altas vozes, aplicavam a sua mediunidade para fins estranhos às demonstrações da imortalidade e às confirmações do Evangelho. Então veja, vamos dar um jeitinho, como eu sempre brinco, vamos montar uma barraquinha aí, vamos ver o que a gente tira de dinheiro. Isso acontece mesmo. E o interessante é que os negociantes desse gênero se exasperam de tal forma quando se veem privados do seu tráfico, que não vacilam em abraçar as maiores infâmias. Aí, olha aí, ó, abraçarem as infâmias, perseguindo tenazmente aqueles que reprimem a sua ação nefasta. É a mesma coisa hoje, gente. Vai mexer com alguém que explora a religião para tirar dinheiro do povo. Vai lá e tenta mexer, fala que tudo aquilo é brincadeira, que não é verdade. Eles vão cair de pedra, pau, tudo que é possível na mão para não perder o quê? A rentabilidade que eles têm. É tudo igual, não mudou nada. O ser humano evolui muito pouco. Na vida dos apóstolos, nós encontramos muitos desses casos, parecidos com o da moça que tinha o espírito adivinhador. Uma coisa nós aprendemos ainda no gesto de Paulo, é o dom que Jesus deu aos seus apóstolos de ligar e desligar. Tudo aquilo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que desligardes na terra será desligado no céu. Paulo, como Pedro, impunha as mãos sobre os convertidos, e o Espírito ligava-se a eles, médiuns, e falavam várias línguas e produziam maravilhas. De outro lado, eles davam ordens, como aconteceu à voz de Paulo, se retirasse o Espírito e ele desligava aos influxos de poderes superiores, perdendo o médium por certo tempo a mediunidade, ou ficando o indivíduo impedido do exercício desta faculdade. Então não é preciso nós, diz o Caibar, estendermos em considerações sobre as angústias que sofreram os dois apóstolos, massacrados por uma turma inconsciente e perversa, como tolhidos na sua liberdade e acorrentados por autoridades que tinham a obrigação de zelar, por quê? Zelar pela justiça e não pelo interesse dos comerciantes. Mas não é de estranhar que acontecesse tudo isso naquele tempo, diz o Caibar, quando hoje, em pleno século XX, nós vemos ordens de prisão e processos instaurados contra médiuns, curadores e receitistas, pelo simples fato de curarem, quando no inverso são glorificados uns, divinizados outros, pelo fato de ferirem e matarem. É o que ocorre. O que nós vemos na televisão, nos meios? Matou, morreu, não sei o que, fez isso. E daí? Para que se dá essa divulgação de coisas desse tipo? Acontece igual. O nosso mundo ainda está muito atrasado. É uma região, olha, Caibar falando, pesado para nós, hein?
O nosso mundo está muito atrasado. É uma região de selvícolas, de cafres, hotentotes, que só pensam no mal. Por mais que Deus envie seus mensageiros aos homens e lhes dê progresso e bem-estar material, comodidades e grandes novidades, eles aplicam todas essas inovações para o mal, materializam aquilo que deveriam espiritualizar. E conclui Carvalho dizendo o seguinte, meus amigos: mas vem chegando o tempo em que Deus fundará o seu reinado neste mundo, e todos os dominadores da consciência e inimigos da liberdade serão exilados na terra, convertidos em paraíso, onde a árvore da vida não mais cessará de oferecer a todos os frutos da vida eterna. Então, nós falamos, giramos, estamos sempre cometendo as mesmas coisas. Comentários, perguntas? Acho que não podemos esquecer, falando em método de cura, do Arigó. É verdade. Que curou a filha do Juscelino, né? Eu não lembro desse detalhe. Teve preso e foi solto por ele. Ah, é? É. Eu não lembro desse detalhe. Eu lembro do fato do Arigó, mas eu me lembro de outros fatos. Engraçado que esses espíritos geralmente têm uma arte violenta. Tem, pode ser. Pagamento de resgate. Veja os apóstolos, né? Como eu sempre falo, todos morreram de forma violenta, com exceção de João Evangelista. Acabou falecendo um desastre. Né? Impressionante. Perguntas, comentários? Então, vamos encerrar esse momento. Aos internautas, aos telespectadores em casa, nosso agradecimento e até o próximo.